O grande tema política do semanário Tribuna da Madeira abordou a situação no Chipre e o desemprego em Portugal. Segundo os nossos oradores, a situação cipriota dificilmente se repetirá em Portugal e, no que concerne ao desemprego, as perspectivas são de aumento. Vamos começar por uma situação que nos aflige diariamente, cada vez mais, no meio onde estamos inseridos, que é o desemprego. Foi dado a conhecer recentemente os últimos números do desemprego, já chegamos aos 25. Começava pelo professor Agostinho. Que fazer? Que soluções? Que soluções? Bem, em primeiro lugar, parece-me que estes números, infelizmente, não irão ficar por aqui. Não só há perspectivas de na função pública continuar a aumentar o número de desempregados, e isso gera depois na sociedade em geral, colateralmente, também mais desemprego. Portanto, se há uma perspectiva também já do próprio Ministro das Finanças, que o desemprego aumentará ainda neste ano, e só ligeiramente, eu acredito que depois de metade do ano 2014 é que pode haver alguma quebra na queda, não um aumento de emprego, mas o fim desta queda constante. Ora, isto significa que mais algum desemprego há de existir. O fim do desemprego só pode estar ligado com uma recuperação da economia. E, infelizmente, segundo dizem os entendidos, só quando o PIB começa a crescer à volta dos 2% é que começa a haver a hipótese de criação de emprego. Portanto, não vejo durante os próximos, portanto, a curto prazo, que haja uma melhoria se não houver efetivamente, mesmo ao nível da Europa, uma proteção muito grande ao setor da economia e uma alavancagem da economia com uma injeção de fundos. Talvez desviar fundos, como se tem falado de alguns projetos europeus, mesmo para alavancar a economia. Não vejo outra forma de suster esta queda vertiginosa, que qualquer desemprego é uma dor numa família, e agora imagine-se as dores que não estão espalhadas para este país e para esta ilha. Isto é uma situação que acho que pode vir a aumentar, muito provavelmente. Bom, a situação neste momento é dramática. Quem fala com as pessoas, quem tem contactos com a sociedade, percebe que é efetivamente um drama que está a afetar as famílias madeirenses, que está a colocá-las em situação de desespero, e neste momento é fundamental, no mínimo, estancar a progressão deste problema. E realmente, daquilo que se tem visto do ponto de vista de evolução e aquilo que se perspectiva nos próximos tempos, são cenários muito maus, desanimadores. Ainda mais que não se vê o próprio Governo Regional a tomar medidas no sentido de, pelo menos, estancar esta evolução que é realmente assustadora. Nós estamos, portanto, a falar do problema que deve ser o centro da atenção da sociedade, desde não só do governo, mas também das empresas, dos cidadãos. É essa a questão central neste momento que deve motivar tudo e todos. É essa a questão central que deve ditar regras nas políticas, ditar regras no investimento público que nós ainda vamos tendo. E, infelizmente, daquilo que se vê é um cruzar de braços perante este problema e um deixar andar. Ora, essa situação tem que ser alternada. Efetivamente, nós precisamos de soluções, precisamos de formas, por um lado, de travar esta evolução negativa e, por outro lado, tentar recuperar e criar empregos no sentido de diminuir o desemprego.
e parece-me que isso não passa por um simples jogar dinheiro para cima. Claro que, havendo dinheiro em grandes quantidades, nós podemos jogar esse dinheiro à toa para cima dos problemas e, em parte, eles vão se resolvendo com pouca eficácia. Mas tendo em conta que nós, neste momento, não temos essa possibilidade, que foi aquela usada durante décadas, que foi jogando dinheiro para cima da sociedade à toa, ou não tanto à toa, mas para alguns sítios, e caíam umas migalhas pela sociedade, neste momento isso não pode acontecer. O pouco dinheiro que nós temos, e não é só o da lei de meios, é também outras verbas, nomeadamente de fundos comunitários, de investimentos na agricultura, de investimentos nas empresas, etc. Esse dinheiro tem de ser bem aplicado, muito bem aplicado e muito bem distribuído. Porque nós, se não aproveitarmos esta quarta ou quinta oportunidade para aplicar de forma adequada os recursos financeiros que temos, vamos estar novamente a agravar o problema. E aplicar bem esses recursos financeiros significa, por exemplo, criar e pensar e desenvolver projetos de criação de emprego sustentáveis. Nós temos assistido a algum tipo de derramar de dinheiro para atenuar o problema, mas de uma forma como quem tenta tapar buracos, ou seja, dar dinheiro só para manter os empregos, para manter a situação. Sabendo-se que isso, obviamente, que a curto prazo tem algum efeito e acaba por ser um mal menor, mas não é uma medida que dê força, que dê sustentabilidade a esse tecido empresarial, a essas atividades no sentido futuro, mesmo a médio prazo. E nós precisamos de olhar para a nossa sociedade e para a nossa economia com olhos mais profundos e perceber que, por um lado, nós temos determinado tipo de atividades, determinado tipo de até consumos que implicam a saída de dinheiro da ilha, e nós temos que olhar para a ilha como quem olha também para uma casa, para uma família. E se eu, por exemplo, pago ao meu filho para ele tratar do jardim, o dinheiro fica na família. Se eu pago ao vizinho, o dinheiro sai da família. E nós não temos olhado para a nossa economia com estes olhos. E isso faz com que muito deste dinheiro que nós estamos a aplicar acabe por sair rapidamente da Madeira. Acabe por não ficar na nossa economia e não contribuir para o tal desenvolvimento e a tal criação de emprego. Julgo que, por um lado, é fundamental olharmos para o investimento e a aplicação de dinheiros públicos e também privados numa ótica de criação de emprego, de projetos que envolvam a criação de emprego de uma forma sustentável, ou seja, que perdure no tempo, que tenha valor, que a própria atividade tenha valor, não seja apenas um subsídio para existir, mas que signifique um acréscimo à nossa economia. E, por outro lado, nós temos que fazer este balanço do deve e haver em relação àquilo que nós produzimos, àquilo que nós importamos, tentar substituir pelo nosso esforço, pela nossa atividade, muitas das coisas que nós importamos e tentar, obviamente, maximizar as exportações. Portanto, é olhando para essa balança, a balança comercial, digamos assim, da região, que nós podemos, por um lado, atenuar aquilo que as verbas que saem, porque nós, por exemplo, estamos dependentes do exterior em mais de 90% do ponto de vista energético. É uma área que nós devemos apostar, de maneira a que menos dinheiro saia, que se produza mais cá dentro e que essa riqueza fique cá dentro. Ao nível alimentar, nós temos uma agricultura que foi definhando ao longo do tempo, pode não ser propriamente o grande setor que dê ânimo à nossa economia, ou que possa sequer ser comparável ao turismo, mas é um setor que tem duas vantagens. Por um lado, a tal atividade que ocupa as pessoas, mas por outro lado, uma atividade que previne a importação e, consequentemente, previne a saída de verbas. E, claro, o turismo também é inevitável apostarmos, nem que seja para garantir que se mantém e que não há um retrocesso. E, claro, e apostar na qualidade, porque o turismo não vale a pena apostar no número de camas e estarmos cada vez mais a fazer um turismo barato e a perder receitas. É fundamental, acima de tudo, nesse setor, apostar na qualidade. Muito bem. Vamos fazer, não sei que soluções para estancar, abrandar, pelo menos, este problema do desemprego. O CDS já o tem dito e volta a repetir-lo há 10 anos. O modelo económico é o causador na região. O atual modelo
principal causador deste flagelo do desemprego. Não é o único, mas é o principal. Não vale a pena vir o Presidente do Governo Regional dizer que a culpa é de Lisboa, é do Governo da República, é da conjuntura internacional, porque ele é que governa e ele é que tem que encontrar soluções. Portanto, este modelo económico esgotou-se, não tem soluções nenhumas para a criação de emprego. Aliás, o único que foi anunciado em termos de eventuais criações de emprego foram os chamados programas ativos de criação de emprego. Como se sabe, parte destes programas são com verbas da Comunidade Europeia. O que significa que tudo o resto ou são através destes programas ativos de criação de emprego ou ainda aquilo que resta do tal, o resquício do modelo económico destes últimos 10 anos, que são as infraestruturas públicas, nomeadamente aquilo que está a verificar em relação à frente mar do Funchal e noutras zonas a norte da cidade, em que estão a dar algumas empresas e estas obviamente vão criando ainda, mantendo alguns postos de trabalho. Mas esse é o tal modelo económico que se vai esgotar a breve prazo, mais 2, 3 anos, e a região não tem possibilidade de continuar a investir em infraestruturas. Ainda vai ser pior. Ainda vai ser pior. Portanto, nós temos mais de 25 mil desempregados e provavelmente daqui a um ano, no máximo, teremos 30 mil desempregados, porque parte desses irão para o desemprego. Portanto, este modelo económico terá que ser invertido, terá que haver outras soluções, apostas em setores produtivos, nomeadamente, já foi referido aqui, e potenciais que a região tem, por exemplo, ligados ao mar. Obviamente que muitos deles estarão ligados sempre ao turismo, mas isso é o que acontece em países que estão em vias de se desenvolverem, como Cabo Verde, e que têm um crescimento exponencial do turismo ligado ao mar, que nós devíamos aprender pelo menos com alguma coisa com eles, apesar de já termos uma tradição de mais de 100 anos no turismo. Temos de aprender para podermos criar novas potencialidades em termos de captação de novos mercados, porque a região, sendo uma ilha, tem estes potenciais todos, além da natureza, que é o que atrai a maioria dos turistas, porque não vêm cá pelas praias, infelizmente não vêm para o Porto Santo porque os custos das viagens são enormes, mas o mar que nós temos é um potencial, tanto energético, como já foi referido, como turístico, e temos que voltar a olhar para a nossa agricultura como um potencial de crescimento para poder criar mais emprego, mas não é, obviamente, com estas medidas que ultimamente têm sido tomadas, que como ainda ontem, os agricultores que tenham uma simples produção já vão ter que ser coletados, vão ter que pagar acima de 10 mil, vão ter que pagar uma contribuição ao Estado. Só o fenómeno que implica, em termos formais, de ter um contabilista, de ter que se coletar, de ter que pagar segurança social, provavelmente o que significa, em vez de incentivarem os agricultores a dedicarem-se à agricultura, pelo menos os pequenos agricultores, muitos deles vão desistir. Portanto, também aqui nós tememos que, em vez de se manterem os postos de trabalho, alguns desistam deste próprio posto de trabalho. Portanto, na agricultura, infelizmente, quando o Secretário Regional dos Recursos Naturais vem dizer que tem feito tudo pelos agricultores, isto não é verdade. Aliás, ainda ontem foi desmentido pelos próprios agricultores, significa que há o perigo ainda de perdermos postos de trabalho nessa área. E depois o turismo, as apostas nos mercados estão a ser invertidas em relação àquilo que foi no passado a aposta do turismo na Madeira, são os mercados, sobretudo inglês, que é um mercado forte. Como se sabe, o mercado inglês praticamente nos últimos anos foi quase abandonado, não sei porquê, não se sabe, que eram os ingleses que nestas alturas, sobretudo sazonais, que vinham à Madeira porque temos este clima, basta vermos que temos sol, enquanto que na Europa há neve, temperaturas abaixo de zero. Portanto, neste momento nós, tirando o facto de festas circunstanciais, nós não temos os turistas aqui a passarem durante 3, 4 meses a encherem os hotéis, como aconteceu no passado. Portanto, há todo um modelo económico invertido em relação àquilo que devia ser a economia da Madeira, e que o CDS já disse, ou seja, enquanto continuarmos a ter esta política seguida por este governo, infelizmente não vai haver criação de emprego. Portanto, não vale a pena pensarmos que este governo, tal como está, vai criar mais emprego. Pelo contrário, vamos ter cada vez mais desemprego. Se perspectivava dentro de um ano que pudéssemos atingir os 30 mil. Sim. Neste número, é possível incluir a função pública? Precisamente. Isso e o facto de muitos dos funcionários públicos estarem a aposentar
e outros até a antecipar essa reforma, até dentro do próprio plano de ajustamento económico e financeiro está previsto. Só esse facto é que tem impedido que provavelmente nestas propostas que irão ser implementadas a curto prazo na função pública com os chamados despedimentos, se não houver obviamente acordo, penso que não vai haver muitos acordos para que as pessoas se aposentem de uma forma voluntária, penso que vai haver despedimentos compulsivos. Infelizmente é a linha que está a ser seguida em Portugal por imposição também da Troika, mas porque também os governos, e aqui também é preciso que se diga, o governo próprio da República parece que não tem capacidade de diálogo com a própria Troika, no sentido de dizer, nós não temos mais demasiados funcionários públicos, provavelmente eles não estão localizados nos setores provavelmente necessários. Poderá haver funcionários públicos a mais em determinados setores, mas poderão ser eventualmente até deslocalizados para outros. Portanto, era preciso ter essa capacidade que o Governo da República não tem, e o Governo Regional muito menos, como se vê. Portanto, nós tememos que esta situação de crescimento do desemprego na região, aliás, a região foi aquela que subiu mais em termos de desemprego, subiu na ordem dos quase 7% nos últimos dados de fevereiro, significa que nós tivemos um crescimento exponencial superior a todas as regiões do país, somos a região com maior índice de desemprego, na ordem dos 19,7% segundo os últimos dados. Isto significa que a continuidade destes valores terá de ser infelizmente aquela que eu referi há pouco, é cada vez mais desempregados porque não veem aqui uma saída em termos de política orçamental e financeira da parte deste governo, no sentido de criarem alternativas. E mais, se não fora o facto de estarem a emigrar muitos dos nossos jovens, sobretudo aqueles com formação académica, para o estrangeiro, o índice de desempregado ainda era maior. Agora, aqui uma pergunta mais direcionada para o Hélio e para o professor Agostinho, que são também docentes. Face a esta conjuntura também de desempregado, do desemprego jovem, vocês que dão aulas, não é? Qual é o que os alunos... há preocupação nos alunos, se bem que é faixas etárias diferentes. Aqui o Hélio exprime numa faixa etária mais velha, mas há já esta preocupação com acabar os estudos e ter o desemprego como solução, como única saída? Bem, isto tem sempre dos topos, isto é, dos lugares antitéticos. Por um lado, nota-se uma grande preocupação com a situação dos pais. De facto, as crianças sentem que a crise em casa é natural, mesmo que ainda os pais estejam empregados, há uma consciência da necessidade de poupar muito maior. Mas por outro lado também motiva muitas crianças para a situação. E eu acredito e verifico que há um empenhamento grande nelas para que elas próprias possam, no seu futuro, ir alterando a situação. E essa mensagem também tem que ser transmitida aos jovens, isto é, serão as gerações futuras que terão de, vendo o espelho do que aconteceu no passado, terem a consciência que elas terão que ser as fautoras do seu percurso e terão de se empenhar não só pela proteção da natureza, que eles se preocupam muito, isto é, com uma nova visão da própria economia, uma economia que não gere desperdícios, que proteja a natureza e que proteja também a própria vivência deles. E por outro lado, que eles têm uma nova consciência do que é uma sociedade de desperdício, uma sociedade baseada no ter e não no ser, uma sociedade que se baseou isto é, que cedeu demasiado às campanhas publicitárias
E eu sinto que há uma nova consciência a nascer. Isso é o lado positivo. Negativamente, eu vejo algum desespero nos alunos que estão mais perto de acabar. Eu não só dou a alunos de 7º ano, este ano letivo, como a 11º. E no 11º é que eu sinto, de facto, os mais novos têm ainda, porque vem uma distância maior, os problemas que se abatem sobre a família, têm consciência que até à altura deles eles podem ir trabalhando para modificar a situação. E até noto mais empenho nos estudos. Eu penso que há também em casa essa chamada de atenção para que vê lá, se não estudares a tua situação pode ser muito pior, e há essa consciência, uma nova consciência que o trabalho pode garantir algum êxito. Isso estava a perder-se por aí. Por outro lado, os que estão a acabar agora o ensino secundário, esses nota-se um desespero maior. Um desespero e uma ideia de perda de base de sustentação. É a chamada geração perdida. Eles sentem-se mesmo perdidos. Isto é, sem esperança, e eles próprios também são vítimas de toda esta inconsciência, uma inconsciência cultural que os fazia entender que não era preciso trabalhar, que não era preciso esforçar, que não era preciso uma série de fatores que levam ao êxito. Porque tudo lhes era dado, ninguém tenha dúvidas que a sociedade madeirense, e os resultados, muitas vezes discute-se 1000 factores para analisar os resultados, a diferença entre os resultados escolares da Madeira e do resto do país. Todos nós sabemos que há situações culturais que não se desfazem, não se mitigam diferenças em 2 gerações. Mas, por outro lado, também havia uma inconsciência em relação à necessidade de trabalhar para obter os rendimentos, que era patrocinada por uma governação baseada na distribuição para a recompensa através do voto e para a festa. Isto é, não é por acaso que nascem nesta terra 1000 lojas, 1000 vendas de poncha. Isto é, a poncha tornou-se o nosso último cartaz turístico. Isto não é por acaso que se distribui casas, empregos, benesses, tudo para garantir o voto, para que esse voto perdurasse 30 e tal anos. E então, esta cultura de que bastava pedir para que tudo nos fosse dado, isto instalou-se. E instalou-se num espírito de festa constante. Festa onde aqui existe festa na Madeira, pois claro. E esta festa que finalmente chegou ao fim. Eu acredito, como pedagogo, que isto vai ter um lugar, que isto há de melhorar. Esta consciência da importância do trabalho e do esforço há de renascer. Agora, para estes que estão a acabar o secundário e que não tiveram como base de educação essa consciência de que é preciso plantar para depois colher, esta inconsciência é uma inconsciência do poder que passou, como dizia o Camões, um fraco rei faz fraca a forte gente. A Madeira é um território que custou muito a humanizar, custou imenso esforço, mortes na construção, imensas, pobreza tamanha que não se via pelo país fora. Ora, este esforço hercúleo, quase desumano, produziu, no fundo, o jardim
não estou a falar agora do presidente, o jardim que os turistas encontravam. Ora, nós o que fizemos ao longo destes 30 e tal anos foi destruir este jardim. E destruir também essa ideia de esforço coletivo, para que de facto nós nos orgulhássemos, como nos orgulhamos durante gerações, de termos aqui uma pérola do Atlântico que atraía o turismo. Nós cultural e na prática, destruímos a nossa galinha dos ovos de ouro. E portanto, os jovens que estão a acabar o secundário sentem-se eles próprios sem hipótese de sacar um ovinho à galinha que os seus antepassados ajudaram a criar e fizeram crescer. Muito bem. Helder Spina é professor universitário. Considera que este método de fazer política afetou de certa forma o ensino, a maneira de adquirir o ensino, de fazer o ensino, e na sua perspectiva, que trabalha como docente numa universidade, é de facto a imigração um dos únicos caminhos também para os licenciados, não só para os licenciados, mas quem está a acabar os cursos, a imigração é uma única solução? Bom, eu espero que não seja, mas é verdade que no ambiente universitário sente-se que os alunos, em particular os finalistas, que estão confrontados com o fim da sua formação e o ingresso no mercado de trabalho, veem com olhos quase únicos a imigração. Inclusive tenho já vários exemplos de alunos que terminam o curso e que emigram, nem põem a hipótese, até porque se calhar ela não se afigura existente, de procurar uma solução aqui na Madeira. E pessoas alunos com valores e que iriam trazer mais valias? Sim, pessoas que obviamente fizeram todo um percurso de formação, um investimento que elas próprias fizeram, a sociedade também fez nelas, e que são recursos que saem da nossa sociedade e que vão produzir, que vão rentabilizar esse investimento noutro local do mundo. E realmente o que se constata é, por um lado, um efeito desta situação na própria vivência universitária, na medida em que alguns alunos depois têm dificuldades para pagar as propinas, têm dificuldades para pagar a alimentação, para pagar os transportes, ou seja, há um reflexo das dificuldades familiares no próprio aluno universitário e, particularmente, aqueles que estão em fase mais final dos cursos, nota-se esse drama de sentir que amanhã não têm uma solução à sua espera. E claro que a imigração aparece inevitavelmente, até porque foi propagandeada pelo país todo como sendo uma hipótese, mas além disso há também aqui uma questão que é de todo este contexto estar a abrir brechas na forma como os jovens entendem a sua vida, entendem a própria sociedade. Isso realmente é evidente que aquele adormecimento que se sentia aqui há 5 ou 10 anos, tal letargias em não pensar a sociedade, em não discutir a sociedade, em não questionar, em aceitar tudo aquilo que vai acontecendo, neste momento está a mudar de uma forma muito, muito radical. Porque obviamente há um confronto com uma realidade que não era aquela que os jovens esperavam, e isso está a fazer com que pensem, analisem, critiquem, avaliem. Se alguns olham para a imigração, outros já começam a pensar que outras alternativas é que poderá existir, nomeadamente de ideias, de inovar, de tentar se distinguir. Realmente isso está a dar um impulso muito diferente à forma como os estudantes encaram o próprio estudo, a sua própria formação, a própria iniciação na vida dita ativa, e eu também estou convencido que
há aqui uma parte que se pode dizer positiva, que é o facto de estar a haver aqui um sacudir e um abrir os olhos e um ter outra atitude. Agora, essa é uma parte positiva que infelizmente se perde num mar de dificuldades e realmente dá pena ver todo um investimento que se faz em termos de formação, que os próprios estudantes percorrem, que é um caminho longo quando se está a falar de estudantes universitários, quando estamos a falar de muitos e muitos anos a estudar, e que depois a perspectiva que tem diante de si é ou sair da Madeira e do país, ou então ficar à espera. E isto até está a ter consequências por um lado, se por um lado há alunos que se esforçam mais, se empenham mais porque sabem que não podem estar a desperdiçar as oportunidades em termos de formação, também já há alunos que questionam: vale a pena a formação? Vale a pena este investimento? Imagino que alguns números que se vão reduzindo em termos de acesso aos cursos universitários já decorrem dessa perda de esperança sobre o que lhes poderá dar a formação. Agora, apesar dessa perda de esperança, apesar desse desânimo, uma coisa é certa: uma pessoa com formação, com mais competências, terá sempre melhores probabilidades de encontrar soluções em termos de emprego, em termos de inovação, em termos até de criar algum rendimento. E é preciso nós cada vez mais sublinharmos que não é só a questão do emprego, ponto, é a questão do rendimento, porque as pessoas podem também procurar soluções, as pessoas e as sociedades podem procurar soluções que não passem apenas pelo empregar, aquela ideia que foi construída ao longo de décadas do emprego, nomeadamente do emprego das 9 às 5, o emprego seguro, o emprego para toda a vida. Nós temos que ir desmistificando isso e perceber que a solução para este problema do desemprego também está na obtenção de rendimentos, sejam eles de que forma forem, e muitos deles podem não passar por ter um emprego, mas por ter uma solução, uma atividade que não é propriamente um emprego, mas que gera algum rendimento. E penso que estes alunos, nomeadamente os universitários, também começam a olhar para a questão dessa forma. Não por alguma razão muito elevada, mas simplesmente por necessidade. Portanto, veem que aquela forma que era a forma fácil, que era sair e ter um emprego, já não está disponível, e então viram-se para outras alternativas que implicam, obviamente, maior esforço, maiores competências, mais talento, mas que neste momento têm que estar abertas como uma via, não só a do emprego, mas também a como uma solução. Criar rendimento, criar o empreendedorismo, as empresas, a inovação, como solução para o problema. Muito bem. Agora passando a outro assunto geograficamente distante, mas que pode ter ramificações ainda na Europa da esquerda que não. Tínhamos falado durante toda esta semana do resgate a Chipre. Muitos políticos, comentadores, economistas dizem que a situação dificilmente será aplicada a outros países. No vosso entender, quais as possibilidades reais de Portugal também, de futuro, se vir a confrontar com uma destas saídas para a dívida? Vendo o que se passou, eu questiono de facto se esta segunda medida da Europa em relação a Chipre, do grupo que domina a Europa financeira, não tenha sido praticado em Portugal. Isto é, no caso do BPN, se não teria sido de facto mais justo que fossem aqueles que investiram grandes capitais no BPN a suportar, em vez de sermos todos nós, a suportar
no fundo, o banco. Parece-me que, segundo disse o Henrique, esta ideia saiu de um jornalista do Expresso, Henrique Monteiro, porque não termos feito, talvez tivesse sido mais justo, porque se os aforradores que apostaram, os investidores que apostaram no BPN, que tinha melhores juros, estavam a correr risco em relação aos outros que iam para bancos que ofereciam juros muito inferiores, portanto, e toda a gente sabe o risco que corre. Naturalmente que a primeira hipótese de taxar insuportavelmente todos os aforradores, mesmo os pequenos, a primeira hipótese era desmedida. Mais de 100 mil euros, aí de facto os países europeus, na generalidade, penso que todos, pelo menos aqueles que fazem parte do euro, os seus estados conseguem proteger as poupanças até os 100 mil euros. Seria grave que houvesse uma brecha nessa segurança que é garantida aos aforradores. Agora, é o próprio Ministro das Finanças, são os governantes, e parece-me que essa hipótese dificilmente chegaria a Portugal. Embora eu, se tivesse mais de 100 mil euros, não os colocaria no mesmo banco. Isto é, parece-me que, de facto, o que o país precisa, que as pessoas tenham mais do que 100 mil euros, apostem, criem emprego, criem indústria, criem negócios, mas que apostem e deem emprego às pessoas. E por isso, eu, percebendo que o Chipre era também uma espécie de máquina de lavandaria, não é? Uma lavandaria do dinheiro russo. Eu percebo que o que se está aqui o que se está a passar também é uma guerra económica que a Europa está a travar. Uma guerra económica em que, de facto, são os países mais poderosos, com a Alemanha à cabeça, que está a ditar as regras e as leis. Agora, nesta situação, de facto, eu começo a pensar se o Chipre e outros pequenos países não terão alguma vantagem em deixar a Alemanha e as grandes potências europeias seguir o seu caminho sozinhas, porque, de facto, se não há um espírito europeu, se não há o espírito que ajudou a criar uma Europa económica e que todos desejaram que fosse também uma Europa social, se esse espírito da Europa social não retorna às lideranças políticas nos diversos países europeus, parece-me que os cidadãos não vão suportar uma Europa deste tipo. A Europa, de facto, retoma o seu caminho social, ou então é um caminho que chegou ao fim, e os cidadãos europeus, esses, por exemplo, os universitários, que agora só lhes oferece a hipótese da imigração. Eu recordo que quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, eu disse aos meus alunos em Mexico, onde eu dava aulas na altura, que era um dia de festa, porque a partir daquele momento os jovens não viam apenas a sua ilha e o seu país como território seus, mas a Europa também. E que, portanto, uma saída para trabalhar na Inglaterra, na Alemanha ou noutro país europeu qualquer, não seria visto como imigração, mas como uma passagem para outro território nosso. Era, portanto, um momento de júbilo, um momento em que os pequenos países viam hipóteses de derrubar as suas limitações e alargar as suas fronteiras. Ora, isso nos últimos anos
é apenas uma ilusão. É apenas uma ilusão, e por isso eu começo a entender que se veja a passagem para esses países de facto como imigração e não apenas como um derrubar de barreiras. E seria bom que de facto os líderes dos diversos países europeus se convencessem que ou a Europa é social ou então não é. Hélder, qual a sua opinião, sabendo que esta medida poderá ter sido uma forma de penalizar também aquelas fugas ao fisco, mas de que forma é que isto vai ajudar ou não a credibilizar o sistema financeiro? Bom, Chipre tinha um setor bancário extraordinariamente grande para o país que era. E isso obviamente tinha os seus efeitos e tem os seus efeitos sobre a própria economia do país. Agora, é preciso nós termos noção que aquilo que está a passar no Chipre já se passou em Portugal, ou está-se a passar em Portugal. Porquê? Porque apesar das notícias do Chipre, as primeiras, falarem do resgate ao Chipre, agora, nas últimas notícias, percebe-se que é o resgate aos bancos do Chipre, ou a alguns bancos do Chipre. Ou seja, em Portugal também, efetivamente, tivemos isso. Tudo bem que as contas públicas do Chipre, como as contas públicas de Portugal, tinham os seus desequilíbrios, mas estão a ser os desequilíbrios dos bancos que depois exigem a intervenção do orçamento do Estado, portanto do nosso dinheiro, que desequilibram tudo, que são as várias gotas que transbordam o copo e que depois põem todo o país às contas com a necessidade de pedir dinheiro emprestado e depois de o pagar. Ou seja, nós quando tivermos de intervir no BPN, quando agora temos que emprestar dinheiro ao BPI, ao BCP, ao BANIF, o que está a acontecer são intervenções por intermédio do Estado com dinheiro emprestado que depois somos nós que temos que pagar. Ora, no Chipre está-se a procurar uma solução diferente. Uma solução que, em vez de serem todos a pagar, são os clientes do banco a pagar. É justo? Não, não é justo. Mas se calhar é menos injusto do que a solução portuguesa. Defenderia essa solução então para o BANIF e BPI, não sendo a mais justa? Penso que a solução portuguesa o que está a fazer é a premiar o infrator. Ou seja, e a solução de Chipre também não está a penalizar o infrator, porque o infrator é o banco, são os banqueiros, são os acionistas. E o que acontece naquele caso é que quem geriu mal o banco, quem fez maus investimentos, e os bancos do Chipre estão a sofrer por causa do perdão da dívida à Grécia, isto depois é um efeito dominó. A Grécia teve as suas dívidas perdoadas em 50%, estes bancos tinham uma boa parte dos seus empréstimos à dívida grega, pronto, e aqui é o efeito também dessa situação. Mas os acionistas não estão a ser os mais prejudicados, vão ser os depositantes, quem tem os seus depósitos. Mas no caso português ainda foi pior, foram os contribuintes, todos os contribuintes, com efeitos que se prolongam no tempo. E efetivamente o caso de Chipre julgo que vem por alguma luz sobre toda esta questão que está a acontecer em Portugal e noutros países europeus, que é, nós temos determinado tipo de estruturas financeiras demasiado grandes para podermos nos dar ao luxo de as deixarmos cair. É o que se chama em inglês too big to fail. Pronto. E os bancos aqui ganham tal dimensão que se a sociedade disser, bom, isso é problema deles, eles que caem, eles que vão à falência, arrastam depois consigo a sociedade ou parte da sociedade. E daí que os Estados se vejam na obrigação de intervir, de pôr a sociedade a pagar. E quando nós ouvimos falar daqueles testes de stress que foram exigidos recentemente para dar a tal garantia de estabilidade e de segurança dos bancos, e quando nós sabemos que estes bancos que agora estão a ser intervencionados, um deles vai mesmo ser fechado, tinham passado nesses testes de stress, perguntamos-nos, afinal, esses testes de stress eram apenas para dar credibilidade e continuar a enganar os clientes, ou eram efetivamente para garantir que essas estruturas tinham segurança? Isto tudo para dizer o quê?
que nós não vamos ultrapassar estes problemas se não corrigirmos o problema na sua base. Nós não, tudo bem que nós queremos um mercado livre, liberal, a funcionar por si próprio, mas tem que haver regras, tem que haver fiscalização, em particular nestas estruturas financeiras de grandes dimensões. Porque quando elas falham, não atingem só elas próprias, atingem toda a sociedade. E nós temos que fazer mudanças, e isso, claro que tem que haver aqui uma intervenção europeia, no mínimo europeia, para que este tipo de situações não voltem a acontecer. Porque agora, em Portugal, a Espanha a mesma situação, fala-se na Espanha precisa de ajuda. Os bancos é que estão a exigir essa ajuda. Chipre a mesma coisa. Se nós voltarmos a derramar dinheiro em cima desses bancos, que é o que estamos a fazer, sem mudar os mecanismos de controle e mudar todo o sistema de funcionamento dessas estruturas, o que nós vamos nos arriscar é a gastar este dinheiro, a fazer este esforço, a penhorar o nosso futuro durante décadas, para depois, daqui a algum tempo, voltarmos a incorrer no mesmo erro. Pronto, e isso, para mim, sinceramente, não é a solução. É um remendo que se põe ali para durar algum tempo, mas que depois, mais tarde, vai trazer problemas. E realmente, nós estamos a precisar de soluções ao nível local, como estamos aqui na Madeira, em cada um dos concelhos da Madeira, em cada freguesia da Madeira. Estamos a precisar de pensar novamente ao nível local. Nós também temos que reestruturar toda a forma de funcionamento e todo o sistema ao nível global, porque senão vamos ciclicamente cair nos mesmos problemas. E ainda há pouco tempo foi feita referência a um trabalho de avaliação sobre as várias crises que têm acontecido ao longo do tempo, e esse trabalho de avaliação conclui que esta é outra vez uma repetição do mesmo erro, ou seja, isto é cíclico. Volta e meia nós batemos nos mesmos problemas. Porquê? Porque esquecemos o passado, porque ignoramos aquilo que aconteceu, porque pensamos que estes tempos são diferentes dos outros e voltamos ciclicamente ao mesmo ponto. Aqui é que se calhar a história devia ser mais respeitada, e não é só a história dos reis, é também a história financeira, porque nós acabamos por ciclicamente estar a cometer os mesmos erros. António, este remendo, como dizia o Hélder, abre brechas no sistema financeiro europeu, podendo haver uma saída dos Chipres da zona euro. Como é que fica a estabilidade europeia e a solidariedade entre a Europa de que tanto se fala? Sim, há aqui dois aspectos que referiu que é preciso escalpelizar. Para já, o Chipre é um país com 1 milhão de habitantes, provavelmente estão a fazer um teste, poderá sair mal, até porque o que se verifica aqui é que nenhuma economia é saudável se não tiver uma banca saudável. Nenhuma economia é forte se a banca não for forte. E a relação da banca com o cliente é uma relação de confiança. Quando se perde a confiança entre o banco e o cliente, a banca cai, a economia cai e o país provavelmente não desaparece, porque tem um povo, mas o caso do Chipre, provavelmente isto poderá acontecer, até porque o Chipre, como se sabe, é um país dividido. É um país dividido em que grande parte da população é de origem turca e outra que é grega. Portanto, o Chipre é um caso específico. E penso que, sobretudo, quem manda na Europa, e aí reconheço que hoje em dia os líderes da Europa não têm carisma social. Os líderes da Europa são, sobretudo, de visão economicista, nomeadamente a chanceler Angela Merkel, que teve uma formação claramente estoica, muito pouco social, aliás, porque vem da Alemanha, da RDA, da ex-RDA, onde se formou só para objetivos concretos e não, provavelmente, tendo em conta a parte solidária que era necessário ter. E a Alemanha é sem dúvida a locomotiva desta Europa, em que é preciso objetivos economicistas e não objetivos sociais, infelizmente. Por isso, nós somos um partido que participou, sobretudo, das ideias da democracia cristã na construção de uma Europa social. Nós tememos que esta Europa se esgote, a parte social da Europa se esgote e se dê primazia só a uma Europa economicista. Isso não interessa. Isso não interessa, sobretudo aos países meridionais como aos nossos, não interessa. E se assim for,
provavelmente a médio prazo, muitos países vão equacionar a necessidade de manter-se ou não nesta Europa, sobretudo do euro. Portugal será um deles. Portugal será um deles, eventualmente. Não sei quais são as consequências, mas em princípio Portugal e os países, nomeadamente a Espanha e eventualmente a Itália e a Grécia e outros meridionais que vierem a aderir à União Europeia, poderão ser confrontados com essa realidade. Ou seguem esta linha economicista, pura e simplesmente economicista, em que intervém nos mercados de capitais, intervém nas economias diretamente e diz o que é que os governos têm que fazer e não são os governos que dizem o que é que têm que fazer. Isso é perigoso. E sobretudo o que se está a fazer ao nível do Chipre é perigoso porque foi uma imposição a um país, apesar de ser um país pequeno, e que tinha, sem dúvida, umas vicissitudes específicas da banca chipriota. Como sabemos, estão lá mais de 40 mil milhões russos de empresas, capitais russos de empresas, mais 20 milhões de particulares russos, são 60 mil milhões, que é quase aquilo que Portugal pediu à Troika. É muito dinheiro. E esse dinheiro não está na economia chipriota. Esse dinheiro é apenas, lá está, como ponto de passagem para investimentos novamente na Rússia e noutros sítios. Portanto, essa banca cipriota tem vicissitudes específicas. Nós não temos banca com essa estrutura. Significa que não está sujeita, eventualmente, a uma intervenção deste tipo para travar esses capitais. Ou pelo menos para esclarecer de onde é que estes capitais vêm e para onde é que vão. Não temos, felizmente não temos. Portanto, nós não vamos ser sujeitos para já, diz para já porque não se vislumbra que isso venha a acontecer, a medidas deste tipo. Aliás, se isto viesse a verificar, volto a dizer, a quebra de confiança entre o banco e o cliente era de tal maneira que provavelmente os países que fossem obrigados a aplicar medidas como aquelas que estão a ser aplicadas em Chipre, destruía totalmente o setor bancário nesses países. Em Chipre isso não vai acontecer, como eu disse, a banca cipriota tem os alicerces fortes, tem muito dinheiro lá investido e provavelmente agora, não sei como é que vão fazer, mas o dinheiro não pode sair, pelo menos legalmente não pode sair, significa que tem um suporte, uma almofada financeira, estes bancos, enorme, que não acontece com os bancos dos outros países, porque alguns até tiveram que recorrer ao fundo que 12 mil milhões que a Troika disponibilizou para a banca, alguns deles, mas isso foi para se capitalizarem. Significa que não tinham esses capitais, porque a banca cipriota não precisa desses capitais, nem nunca precisará enquanto tiver estes milhões todos dos investidores estrangeiros. Mas, por outro lado, o que eu verifico é que o exemplo do Chipre não poderá ser aplicado ao resto dos países, sobretudo da zona euro, obviamente das outras fora da zona euro isso não poderá ser nunca aplicado, devido pelo menos à transparência que existe no setor bancário dos países dentro do euro. O Chipre era um caso à parte, toda a gente sabia que o Chipre era um caso à parte, por causa o Chipre, nomeadamente, é um típico offshore. O Chipre assumia que era uma praça offshore, mas ainda por cima com a circunstância de que esses bancos recebiam esses capitais, provavelmente nem os declaravam, e eles voltavam a sair porque sabiam, como é que sabemos, pelo menos lhe disse, que esses capitais apenas estavam em trânsito. Ora, isso enriquece a banca, mas não enriquece provavelmente a economia local. Se não eram lá investidos, como aconteceu, não eram lá investidos, eram investidos noutros sítios, apenas era uma transição. Significa que os cipriotas não beneficiavam nada diretamente, pelo menos, desses investimentos. O perigo que agora existe é mais especulativo e por isso é que as bolsas sentiram-se logo devido a essas medidas e abriram quase todas no vermelho só por causa desse anúncio. Agora vão recuperar porque está-se a tentar localizar o fenómeno só em Chipre e a tranquilizar o resto dos países, porque é o que eu digo, tiver um pé de meia de 150 mil euros, com uma aplicação dessas perdia 45 mil, significa que o pé de meia desaparecia. Ou então fazíamos como agora muita gente provavelmente tem esse pé de meia e vai distribuí-lo por vários bancos para que não haja esse perigo. Eu penso e acho que assim vai ser, para a credibilização da própria zona euro, isso nunca poderá ser, não poderá ser aplicado aos demais países da zona euro, inclusivamente Portugal e a Espanha, que são os dois países que eventualmente são. A Espanha não tem nenhum resgate,
tem uma intervenção bancária, mas não tem um resgate. Mas Portugal poderia ser, na circunstância, tal como a Grécia, poderiam ser os dois países que poderiam ser obrigados a tomar medidas dessas. Mas isso seria o fim da nossa economia. Ela já está tão frágil, seria o fim. Aliás, bastava haver indícios de que isso pudesse ser aplicado a Portugal. Os poucos capitais que os nossos aforradores ainda têm, desapareciam todos os bancos. E imagino que isso seria. Os nossos imigrantes que têm, por exemplo, 1 milhão de euros na banca, ou distribuem por 10 bancos para terem 100 mil euros em cada banco e não serem afetados, ou retiram-nos. Isto significa descapitalizar a banca, provavelmente levar à falência os bancos e a economia, e tem aspas. Portanto, isso eu não acredito que os líderes da Europa, apesar do economicismo pragmático da chanceler Merkel e de um séquito que a segue, que anda por ali a dar indicações do que deve ser feito. Penso que países como a França, nomeadamente, a Itália e provavelmente a Espanha não podiam admitir uma coisa dessas, porque então era o fim da credibilidade da banca e a economia seria ia a fundo em qualquer um destes países, o que significa que estamos a falar, há pouco, de quase 20% de desemprego na região. Eu não sei para onde é que ia o desemprego na região e no país, porque sem dinheiro, aliás, se isto diz que a banca não empresta dinheiro para o investimento, sem banca, não sei onde é que íamos buscar o dinheiro.